Opa, tudo bom? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de gêneros literários. Só que aqui eu não vou explicar para vocês o que são gêneros, o que que é um romance, o que que é um poema, o que que é teatro, o que que é ensaio, né, o que que é drama, enfim. Não é isso que eu vou falar, não. Eu vou falar sobre a lei dos gêneros. Essa é uma ideia que não é minha, não. É uma ideia que eu li num artigo de mesmo nome, né? La Loi des Genres, do filósofo francês Jacques Derrida. Não é francês, não. Ele é argeliano. O nome dele é Jacques. Jacques Derrida. Mas aí todo mundo chama o cara de Jacques, né? Ficou Jacques. Mas enfim, o nome dele é Jacques, né? Aí beleza. Aí, vou virar aqui o quadro pra vocês aqui. Pra vocês poderem ver melhor. Quero não ter que ficar segurando o quadro também. Eu posso só rabiscar aqui, né? Mais fácil. A lei dos gêneros, em francês assim, ó. La loi des genres. Pronto. La loi des genres. Ou a lei dos gêneros. Não dá nem pra ver nada aí. Não dá pra ver nada direito assim, ó. Mas beleza, tá tranquilo. O que vale é a experiência de me ver escrevendo. Enfim, a lei dos gêneros é o seguinte, ó. Pensa o seguinte, pensa que tem uma obra, né? Deixa eu desenhar um aqui. Cadê? Papá? Aqui tem uma obra, né? Uma obra show. Aí essa obra ela tem um título, show legal. Talvez o subtítulo. E dentro dessa obra, né? Dentro dela aqui, você vai ter uma bancada de texto. Tá, 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 tá. Texto, 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 texto. Pronto. Vai ter um monte de texto. Cara, dá pra ver alguma coisa? Não, deve estar horrível. Enfim, tá, dá pra ver, né? Textinho aqui. Eu vou até fazer um quadrado para parecer mais uma folha. Aqui é uma folha A5, né? Folha tamanho A5. Pronto, é um quadrado lindo. Na verdade é um retângulo, né? Assim, é um retângulo, vai. Mas show, beleza. Tá aí. Meu retângulo cheio de texto. Ok. E aí esse texto aqui, ele vai. Se eu for para baixo aqui, eu acho que vocês vão ver ainda, né? Dá para ver sim, tem bastante espaço. Esse texto aqui, deixa eu só fazer o melhor um pouquinho o retângulo aqui, que eu tô tá dando gastura isso aqui. Opa, pronto, pronto, bem melhor. Show, legal. E aí esse texto aqui, ele pertence a um certo gênero, né? Show, legal. Só que aqui tá. Se você lê alta literatura, principalmente a mais contemporânea, você vai perceber que muitas vezes um texto ele parece pertencer não a um, mas a vários gêneros. Vários gêneros. Dá pra ver tudo aqui? Dá. Pronto, que é o gênero um, 2, 3. Pertence a vários deles. E aí a gente fica indeciso, né? Qual desses aqui é o principal? Será que o principal é esse aqui? Será que é esse? Será que é esse aqui? Será que esse aqui é o secundário, esse aqui é o terciário? Será que é só uma ilusão? Será que isso aqui, na verdade, não é que ele pertence a esse gênero aqui, mas que ele imita coisas dele e traz para esse aqui? É confuso, né? Tentando resolver esse problema, o filósofo Jacques Derrida, né, o filósofo francês do século XX, ele estabeleceu a tal da lei dos gêneros, né? Ele falou o seguinte, ó, um texto, ele sempre vai pertencer, não pertencer, ele sempre vai participar de um ou mais gêneros, né? E essa palavra é importante. Deixa eu até virar aqui o quadro, porque a gente não vai precisar mais da outra parte. Se bem que eu podia só ter apagado, né? Mas tudo bem. Vou deixar aqui porque talvez seja útil. Um texto. Vou fazer um texto aqui de novo aqui, né? Então a obra, papapá, show legal, títulozinho, maneiro. Aí dentro dela tem o textinho dela, né? Tchuf, aqui. Eu escrevo que nem alguém que atira, né? Eu escrevo metralhando, mas enfim. É, um texto, ele vai participar de um ou mais, eu vou fazer esse ou aqui, fazer com traço assim, ó. Pô, pô, pô. Tá, tá, tá.
fazer como opcional assim, ó. Tá, tá. Só pra indicar que é opcional. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver. Acho que tá muito clara a tela. Não dá, não sei se dá pra ver, mas deixa eu aproximar só um pouquinho só pra você ver aqui, ó. Ah, caralho! Aqui, ó, vocês veem que essa linha aqui tem traços, essa aqui também tem tracinhos, e essa aqui é uma linha reta, né? Só para dizer que a um deles com certeza pertence, aos outros talvez. Pode ser que sim, pode ser que não. Pertence não, perdão, a palavra aqui é participar. A palavra aqui, ó, eu até escrevi em português. Participar. Se tu quiser saber como é que escreve em francês, é só mudar o último A para E. Aí vira participer. Pronto. É só isso, é mudar o, A, o último Azinho aqui pelo E. Pronto. Aí fica participer, mas eu escrevi participar. Todo texto, ele participa. Todo texto de uma obra participa de um ou mais gêneros. Porém, aí que tá. O Derrida vai fazer a distinção, e eu vou apagar isso aqui tudo aqui logo, porque é mais fácil. Ele vai fazer a distinção entre participar, participar e aí eu vou fazer um igual cortado. Oxe, ficou horrível. Pera aí. Igualzinho cortado. É um participar que não é igual, é diferente, né? Não é oposto exatamente, mas é diferente de per. Pô, escrevi errado. Eu escrevi pertencer. Pertencer. Participar não é igual a pertencer. Aí que tá. O Derrida, ele nesse artigo, ele vai falar dos problemas disso, né? Vai falar dos problemas de dizer, de tentar afirmar a qual gênero uma obra pertence. É claro que não é um problema nos casos em que a obra ela só participa de um só. Quando uma obra ela só participa de um gênero, aí de fato ela pertence a ele, né? Porque ele só participa de um só. Ela está totalmente delimitada nesse gênero, né? Ela se encontra inteiramente. Vou fazer o texto logo aqui, né? Textinho, papapá. O texto de uma obra, quando quando ele tem um só gênero de participação, ele acaba que está tudo enclausurado nele, né? Então ele de fato pertence, né? Ele não escapa disso aqui não, está sempre aqui. Agora, a maior parte das obras que existem por aí, sobretudo na alta literatura, mesmo de muito tempo, né? Não é só de hoje em dia não, não é só do século XX não, é desde muito tempo já, desde muitos, muitos séculos, elas elas participam de diversos gêneros. E é engraçado, não é engraçado, mas é interessante que essa participação, elas muitas vezes se dá de maneira póstuma. Como assim póstuma? É o seguinte, ó. Por exemplo, a obra do Homero, né? A Ilíada e a Odisseia. E quando eu falo "Ô, Homero, eu conheço o debate se Homero era uma pessoa ou várias pessoas. Eu conheço a parada. Não me venha com essa porra, não. Beleza? Ok. Eu falo o Homero como todo mundo fala. Por conveniência. Entendeu? Por conveniência. E eu de fato penso que é mais provável que fosse um cara só. Que fosse um cara muito foda que escreveu. Eu realmente não subestimo a capacidade do ser humano de escrever uma obra muito sinistra como a Ilíada e a Odisseia. Mas enfim. É, vamos lá. O Homero. O Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada e a Odisseia, no período arcaico da Grécia, que é o período do século. Como é que é? Do século quinto para trás. Né? Então, vai, 401. É, vai de 401 para trás, né? Você tem o período arcaico da Grécia. Eu posso estar errando, pode ser que seja da primeira metade do século quinto. Aí seria de 550, não, de 451, não, seria de 500 até 451, né? Seria né, desse período para trás, eu não lembro qual exatamente, mas enfim. O período da Grécia Arcaica, que é por volta de século V para trás, nesse período,
Os textos homéricos, eles não eram textos de literatura. Eles eram textos, assim, religiosos mesmo, entendeu? A- as crianças gregas aprendiam nas escolas os textos homéricos não como, sei lá, a gente aprende, não sei, Machado de Assis aqui na França, como se aprende Flaubert, Racine. Não, naquela época eles aprendiam ah, como nas primeiras escolas do modelo prussiano a Bíblia se aprendia, né? Ou como as primeiras escolas catequéticas, né? As primeiras escolas católicas do Ocidente, aquilo ali se aprendia como um texto sagrado, divino. É como as escolas corânicas até hoje, né? As crianças não vão para lá tipo, a historinha do Corão, a historinha para se divertir. Não, não, não. Isso aqui, ó, é Deus falando contigo. Entendeu? A parada assim. Só que, aí que tá. Já no período clássico, que já é ali certamente no século IV, né, 300 não, de 400 até 391, vai. O período clássico, enfim, o século IV para frente, tirando, é porque o período clássico acaba quando começa o helênico e o período helênico começa em 329, 323, por aí, enfim. Já no período clássico e no período helênico da Grécia, os textos homéricos, eles tinham uma ambivalência. Eles eram tanto textos religiosos, mas também textos poéticos. As pessoas podiam, elas se sentiam no direito de aproveitar aqueles textos de maneira meramente poética. Isso acontecia, tanto que brincavam com isso, né? Fizeram como é que chama? Bratacomiomaquia, né? Que é a batalha entre os ratos e os sapos, que é basicamente uma, uma paródia da Ilíada, né, em que os aqueus e os troianos são substituídos por ratinhos e sapinhos, né? Enfim, e essa é uma obra que é bem mais recente do que a Ilíada e a Odisseia. Ela foi criada num tempo em que já se podia fazer isso, em que fazer isso não era tido como uma blasfêmia ou algo do tipo, um atentado contra os deuses, ou sei lá mais o que, né? Ou contra a ordem social, enfim. E aí acaba que a Ilíada e a Odisseia, elas se tornam tanto uma obra religiosa uma obra é, quanto uma obra literária. Só que tá, hoje em dia, quem cultua os deuses gregos? Né? Aquela sociedade grega clássica e helênica, cadê ela? Desapareceu. Né? Você tem uns neopagãos aí, enfim, mas convenhamos, foda-se. Então, assim, acaba que essa obra deixou de ser um texto religioso, deixou de ser um texto de fato é, que serve de apoio para uma religião, para uma ordem social. Deixou de ser um texto sagrado e tornou-se um texto de uma religião morta. Tornou-se um, um importante tesouro arqueológico e também manteve-se como um texto literário, né? Manteve-se como uma epopeia, né? E aí que tá. Só que tá. Isso mesmo, uma texto como epopeia. Ou seja, você tinha um texto que ele antes pertencia a um gênero só, então ele participava de um gênero só, logo ele pertencia a um gênero só. Só que aí ele passou a participar de outro gênero, ou seja, ele não tinha mais um pertencimento. E isso já no período clássico, tá? Não vem falar aqui que isso aqui é decadência grega. Não, não, não. Tô falando de período de Sófocles, Eurípides, Ésquilo, Aristófanes. Estou falando desse período. Nesse período já os textos homéricos já eram assim. Eles já tinham essa ambivalência entre divertimento e edificação da alma, sustento da ordem social, sei lá, enfim, revelação espiritual, etc. Ele tinha essa ambivalência já. Então agora ele pertence não, ele participa de dois gêneros e não pertence a nenhum. Fiz uma setinha, uma dupla seta aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Eu fiz uma reta com duas setinhas. Não sei se dá pra ver aqui. Tá muito pequenininho, não dá pra ver não. Mas enfim. Ele participa de dois e não pertence mais. Ou seja, esse pertencimento aqui. Deixa eu jogar ele fora. Cadê? Aqui, esse pertencimento aqui, ó. Virou uma participação, uma mera participação como esse aqui. Já não tem
aquela regra toda que eu fiz. Só que aí, né, ele depois de um tempo ele perdeu o seu anterior pertencimento, a sua anterior participação. Ele perdeu, ele deixou de ser um texto religioso mesmo. Ele passou a ser um texto de uma religião morta, passou a ter um texto arqueológico. Ou seja, ele mudou a sua participação. A sua participação mudou, né? Deu 15 minutos já. Eu vou ter que encerrar o vídeo, mas eu acho que deu para entender, tá? Eu acho que deu para entender. Diz aí nos comentários o que você acha dessa ideia. Curte, compartilha o vídeo, se inscreve e fica aí porque amanhã tem mais vídeo e sábado tem live, tá? Romeu e Julieta. Lê aí para poder ver a live e gostar bastante. Valeu, até mais.